Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem juntamente com as suas famílias. Então, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma linda história isso mesmo, da Bíblia. Como eu sempre digo, a Bíblia, ela é cheia de histórias lindas e eu sou apaixonada com as histórias da Bíblia. Mas primeiro eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo algo diferente aqui? Olha que coisa mais linda! Hoje nós temos aqui um lindo cenário. E sabe quem foi que confeccionou essa lindeza para nós? Tia Paula. Tia Paula, um grande beijo para você, que Deus te abençoe. Lindo, não é, crianças? E olha, vai vir mais surpresas para nós, hein? Que Deus continue abençoando a vida da Tia Paula. Então, hoje eu tenho uma linda história para compartilhar com vocês. Mas antes, vamos falar com o Papai do Céu? Deus, obrigada por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de podermos compartilhar um pouco da Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por cada criança, cada pessoa que está assistindo, que está ouvindo a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que a Tua Palavra venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus amores, a história que eu vou contar hoje fala de uma menina. De uma menina muito boa. E de um homem que teve que obedecer. Vocês são obedientes? Claro que são, né? Nós temos que obedecer. O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, os professores, enfim, as pessoas mais velhas, nós precisamos obedecer. E principalmente os nossos pais, que a Bíblia diz: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais. Então eu vou contar para vocês a história da pequena serva de Naamã. Olha, essa história se encontra baseada lá em 2 Reis, capítulo 5. Depois vocês podem olhar aí na Bíblia de vocês. Então, há muitos anos atrás, os povos viviam em guerras. E houve um tempo em que o povo da Síria ficou em guerra com o povo de Samaria. E quando tem guerra, a gente sabe que as guerras são quando dois países começam a brigar. E é claro que numa guerra, um vai sair vencedor e o outro, infelizmente, vai perder. E naquela ocasião, imaginem só, crianças, o povo de Samaria perdeu a guerra e o povo da Síria venceu. E havia um general chamado Naamã. Ele era um homem muito forte, muito poderoso. E esse general lutou e venceu aquela guerra. E quando acontecia que o país vencedor, quando ele vencesse, ele podia levar as coisas daquele país, pessoas, ouro, prata, enfim, o que eles quisessem. Já que eles venceram, eles poderiam levar. E aquele general, então, além de pegar algumas coisas, ele levou uma menina. Olha, para que o general levou aquela menina? O general Naamã levou aquela menina para trabalhar na casa dele como escrava, como uma empregada. Ele levou a menina para trabalhar com a sua esposa. Então aquela menina iria trabalhar com a esposa de Naamã. Vocês viram como o general está? O general, apesar de ser um homem forte, um homem corajoso, ele tinha uma doença na pele. É verdade, crianças. A pele dele era cheia de feridas. E aquela doença se chamava lepra. E naquela época não tinha cura para a lepra. Então o general, ele andava sempre, olha aqui, coberto. Ninguém via os braços dele nem as pernas. Ele vivia coberto para que ninguém visse as suas feridas. Sabe por quê? Naquela época, quando uma pessoa tinha lepra, ela tinha que ficar isolada. Porque se alguém chegasse perto de uma pessoa leprosa, as pessoas ficavam com medo, elas se afastavam, elas se escondiam. Por quê? Aquela doença não tinha cura. Enfim,
aquele general mesmo doente, ele se cobria e estava lutando na guerra. Ele era muito amigo do rei e o rei o havia mandado para lutar aquela guerra. Então ele venceu e levou essa pequena menina para sua casa para trabalhar com a sua esposa. Só que a Bíblia não fala o nome dessa menina. A Bíblia diz apenas que ela era uma menina que servia ao nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Certo dia, aquela menina estava fazendo as suas atividades dentro da casa quando ela percebeu que a sua senhora estava triste. Então ela se aproximou da senhora e perguntou assim: minha senhora, o que está acontecendo? Aí ela falou: eu fico triste por causa do meu esposo. Ele é um homem tão bom, mas ele tem uma doença que não tem cura. Aí aquela menina falou para ela: olha, se o meu senhor, o meu dono Naamã, conhecesse o Deus verdadeiro, o Deus de Israel que eu conheço, ele poderia ser curado. Aí aquela mulher ficou curiosa. Mas como assim? Olha, lá na cidade de Samaria tem um profeta chamado Eliseu. E Eliseu, ele serve ao Deus verdadeiro. E se o meu senhor Naamã for até Eliseu, com certeza Eliseu terá uma palavra vinda de Deus para ele e ele vai ser curado dessa doença. Ai, aquela mulher ficou feliz, ela sorriu. E aí, mais tarde, ela foi falar com Naamã. Naamã, sabe o que a nossa serva disse? Ela falou que lá em Samaria tem um profeta que serve ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. E ele pode curar você através do poder desse Deus. E aí Naamã ficou pensando: ai, Naamã, ela falou, vá até lá conversar com o profeta de Deus. E Naamã pensou, eu não tenho nada a perder mesmo, então eu vou pedir ao rei que me deixe ir até lá. E então o general Naamã falou com o rei falou: não, você pode ir. E aí ele chamou o empregado, um soldado, e o soldado o acompanhou. E eles foram se encontrar com o profeta Eliseu. E Naamã levou tantos presentes e muitos cavalos, camelos e muitas coisas e foram viajando até chegarem. Quando chegou perto de onde estava o profeta Eliseu, Naamã disse assim: olha, falou com o soldado, vá até lá e diga ao profeta Eliseu que eu já cheguei. Então, o rei tinha mandado uma carta, dizendo que o profeta Eliseu atendesse o general Naamã. Então, o soldado foi e chamou. Aí o profeta Eliseu, ao invés de vir encontrar, falou com o seu ajudante Geazi. Geazi, diga lá para ele que fale com o general, que vá até o Rio Jordão e dê 7 mergulhos, que ele ficará curado da sua doença. Então, o soldado deu o recado, Geazi deu o recado para o soldado. E o soldado voltou e foi falar com o general. Olha, general, o profeta Eliseu pediu que o ajudante dele, Geazi, me dissesse para falar com o senhor que o senhor precisa dar 7 mergulhos lá no Jordão para ficar curado. Gente, aquele homem ficou tão bravo. Como assim? Mas ele nem veio me atender. Porque sabe por quê? O general, ele era orgulhoso. Ele era doente, mas ele era muito orgulhoso. E o orgulho não é de Deus. Nós precisamos ser humildes, sabiam, crianças? Aí ele falou assim: de jeito nenhum, eu não vou mergulhar no Rio Jordão, um rio tão sujo. Lá na minha cidade tem rios tão limpos, tão bonitos. Por que eu vou mergulhar? Quer saber de uma coisa? Eu vou aí embora. E virou as costas e já estava indo. Aí o soldado falou assim: meu senhor, por favor, deixa eu te falar uma coisa. Olha, se o profeta Eliseu tivesse te pedido para fazer uma coisa tão difícil, você não faria? Aí ele pensou: então, o senhor mesmo disse que não tem nada a perder. Então vai lá, dá 7 mergulhos lá no Jordão e vamos ver o que acontece. Aí ele pensou:
e resolveu então obedecer ao profeta Eliseu. E aí, aquele general Naamã caminhou até o rio Jordão. Quando ele chegou lá no rio Jordão, ele tirou a sua capa, que ele andava só de capa, para cobrir as feridas do corpo dele. E aí ele tirou a sua capa e começou. Tibum! Uma vez. E de novo. Tibum! 2 vezes. Tibum! 3 vezes. 4 vezes. 5 vezes. E continuava com a sua pele ainda cheia de feridas. 5 vezes. 6 vezes. Ih, será que vai acontecer alguma coisa? 7 vezes. Quando o general levantou da 7ª vez, crianças, a pele dele estava limpinha, totalmente curada, sem nenhuma ferida. Ah, sabe por quê? Porque ele obedeceu. Ele então entendeu. Ele deixou o orgulho de lado e obedeceu ao que o profeta Eliseu havia falado para ele. E quando na 7ª vez ele saiu, olha só, ele saiu totalmente curado, livre de toda aquela doença. Meus amores, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos obedecer. Não podemos ter orgulho, temos que ser humildes e aceitar às vezes o que as pessoas nos dizem. Já pensou se aquele general tivesse ido embora? Ele iria acabar morrendo e não iria morrendo com aquela doença e não iria ser curado. Mas que bom também que ele tinha um soldado amigo para dar bons conselhos. Sabe que às vezes a gente precisa ouvir os nossos amigos que nos dão bons conselhos? E aquela menina? Aquela menina mesmo trabalhando longe da sua família, longe do seu país, ela foi uma menina boa, porque ela sabia da verdade, do Deus verdadeiro, sabia que o profeta poderia fazer esse milagre através do poder de Deus. Então, crianças, quantas lições nós aprendemos hoje? Precisamos ser bons, precisamos falar da boa palavra, da semente. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana que de nós jorraria rios de água viva? Aquela menina deixou jorrar a água viva, falando do amor de Deus, do Deus verdadeiro. Precisamos ser obedientes. Aquele general, a princípio ele não queria obedecer, mas depois ele pensou melhor e resolveu obedecer. Precisamos ser obedientes. Sempre tem um amigo para nos dar bons conselhos. Precisamos ouvir os bons conselhos. Então, meus amores, que vocês também possam ser obedientes, falar da palavra de Deus aos outros e ouvir os bons conselhos que os amigos têm para vocês. E que Deus abençoe vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima história. Só que antes de eu dar tchau, tchau, quero cantar um pedacinho de uma musiquinha que diz assim: 7 mergulhos no Jordão, Naamã teve que dar. 7 mergulhos no Jordão, para curado da lepra ele ficar. 7 mergulhos no Jordão, Naamã teve que dar. 7 mergulhos no Jordão, para curado da lepra ele ficar. Eliseu lhe ordenou, ele então obedeceu. No Jordão mergulhou e o milagre aconteceu. Eliseu lhe ordenou e ele então obedeceu. No Jordão mergulhou e o milagre aconteceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mergulhos no Jordão, Naamã teve que dar. 7 mergulhos no Jordão, para curado da lepra ele ficar. Deus opera como quer, seu poder é sem igual. É somente obedecer pra te libertar do mal. Deus opera como quer,
seu poder é sem igual, é somente obedecer pra te libertar do mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mergulhos no Jordão. Naamã teve que dar 7 mergulhos no Jordão para curado da lepra ele ficar. Nosso Deus é poderoso, é o mesmo de Eliseu. Ele está sempre conosco, pois assim nos prometeu. Nosso Deus é poderoso, é o mesmo de Eliseu. E Ele está sempre conosco, pois assim nos prometeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mergulhos no Jordão. Naamã teve que dar 7 mergulhos no Jordão para curado da lepra ele ficar. Tchau, tchau!